Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Aline e estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus Santo e Poderoso, por mais esse dia. Deus, eu já te agradeço por cada criança, Pai, que vai ouvir essa mensagem, que ela possa, Senhor, encontrar um lugar no coração delas, que possa frutificar. Senhor, que elas possam, Deus, aprender a Tua palavra, guardar no coração e principalmente, Pai, colocar em prática. Deus, que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor seja o dono delas, que o Senhor ocupe o lugar mais especial e mais importante na vida de cada uma dessas crianças. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos falar de um profeta muito especial. É uma história que nos ensina muito. As crianças gostam muito dessa história. Já estão vendo aqui, eu estou de fundo do mar aqui, porque nós vamos falar hoje sobre o Jonas. Isso mesmo, alguns o conhecem como o profeta fujão, e é uma história muito especial. Tem um livro pequenininho na palavra do Senhor que fala sobre esse profeta, conta essa história, e nós vamos demonstrar, né, com os nossos recursos, mas antes eu queria ler só um versículo para a gente iniciar. É uma oração, a oração de Jonas, que está em Jonas capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Vou ler só até aí e depois vocês vão entender. Amém? Crianças, Jonas, ele era um profeta do Senhor. O que é isso, ser um profeta? É aquele que fala, né, que transmite ao povo uma mensagem de Deus, né? E naquela época, né, muitas vezes eles sofriam muito, porque às vezes Deus mandava uma mensagem que não era muito boa, né? Como no caso do profeta Jonas. Por quê? O Senhor disse a Jonas: vá até a cidade de Nínive, olha só, até a cidade de Nínive, onde morava um povo muito mau. Nínive era a capital da Síria, né? Um povo muito maldoso, e Jonas não queria ir lá, né? Primeiro porque ele teve medo, e segundo que, gente, será que tinha perdão para esse povo? Acho que era isso que Jonas pensava. E aí, o que ele fez? Ele resolveu ir para outro lugar. Deus mandou ele para uma direção, tá vendo a setinha ali, ó, para Nínive, e ele foi para Tarsis, fugindo do Senhor. Será, crianças, que vai dar certo isso? Será que nós podemos mesmo fugir do Senhor? Pois é, mas foi isso que ele tentou fazer. Agora eu vou chamar o Mateus, o meu filho, e ele vai segurar aqui pra gente, para me ajudar, tá bom? Cumprimenta eles com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Esse é o Mateus, o meu filho mais velho. Olha só, crianças. Ele pegou uma embarcação, tá vendo aqui? Esse barco, os marinheiros. E aí, ele entrou nesse barco, foi lá para o fundo e dormiu. E achou que estava livre de Deus, que tinha escapado, né? E Deus, alguém pode escapar de Deus, crianças? Alguém pode fugir de Deus? Não. O que Deus fez? Ele mandou uma forte tempestade. E o barco fazia o quê, Mateus? O barco balançou muito, era uma grande tempestade. E os marinheiros gritavam por socorro. Socorro, socorro, o que está acontecendo? E eles não entendiam o porquê daquilo, e eles remavam mais forte, a tempestade ia ficando mais forte, até que eles resolveram lançar a sorte, para ver de quem era a culpa do que estava acontecendo. E ao lançarem a sorte, eles viram que a culpa era do profeta Jonas, e ele folgado, estava lá bem dormindo. Eles o chamaram, né, e aí falaram com Jonas: ora ao seu Deus, talvez ele possa nos livrar dessa situação.
E aí o que Jonas fez? Ele sabia, ele começou a entender que toda aquela situação, aquele desespero, aquele medo da morte que eles estavam enfrentando, né? Porque balança o barco, Mateus. Porque eles estavam na forte, a tempestade não passava. E ele falou: o único jeito é vocês me lançarem ao mar. Porque quando vocês me lançarem ao mar, essa tempestade vai cessar. Mas eu não sei se eles tiveram medo do que Deus poderia fazer com eles, já que ele era um profeta, mas eles tentaram, continuaram remando e remando, e a tempestade só mais forte, até que resolveram lançar Jonas no mar. Muito obrigada, Mateus. E aí, lançaram Jonas no mar. E aí ele foi lá para as profundezas do mar. E aí, crianças, o que aconteceu? Um grande peixe apareceu. E o peixe estava lá, até que Jonas apareceu. E o peixe fez o quê? Ai, ai, ai. Ai, agarrou. O peixe engoliu Jonas. Ai, Jesus, que situação. E aí, neste momento que o peixe engoliu Jonas, olha só, a palavra de Deus fala que ele ficou lá 3 dias e 3 noites. Foi nesse momento de angústia, de desespero, que Jonas se arrependeu. E ele clamou ao Senhor, de dentro da barriga do peixe. É isso que diz a palavra do Senhor. E Deus o ouviu. Deus, ele já sabia que tudo isso ia acontecer e ele queria ensinar Jonas. Ele queria ensinar Jonas que não adianta fugir dele, que nós não podemos ser desobedientes, né? E que o que acontece? Existe perdão, o Senhor quer salvar a todos. O que aconteceu? Quando ele entendeu o propósito do Senhor, quando ele viu que não adianta fugir do chamado do Senhor, se você tem um chamado, criança, mamãe, papai, não adianta fugir, porque o Senhor vai te achar e ele vai usar dos meios dele, né, para te fazer cumprir o propósito dele. E aí o peixe vomitou Jonas na praia. Isso mesmo. E aí Jonas saiu de lá todo sujo, todo arrebentado, todo arrependido. E aí o que ele fez agora, crianças? Ele foi para Nínive, para onde o Senhor o tinha enviado, né? E aí a palavra de Deus nos conta que todo o povo dessa cidade se arrependeu quando ele começou a profetizar, a dizer que Deus ia destruir toda a cidade porque o povo era mau, porque o Senhor se entristeceu com aquele povo. Eles se humilharam, eles vestiram panos de saco, eles se arrependeram e o Senhor também se arrependeu do mal que tinha pensado em fazer contra aquela cidade, né? E resolveu não mais destruir a cidade, aquele povo. E vocês acham que Jonas ficou feliz com essa situação? Jonas não ficou feliz, não. Ele ficou triste. Por quê? Porque eles achavam que aquele povo tão mau não merecia um perdão. Mas nós, crianças, não somos diferentes. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor, da presença do Senhor quando pecamos. Mas o Senhor nos amou, Ele enviou o seu único Filho para nos resgatar, para nos purificar de todo o pecado. Então, crianças, aquele povo, Deus também queria salvação para eles, né? Jonas estava se achando talvez melhor do que aquele povo, achando que só ele merecia, né, o perdão do Senhor. O Senhor o perdoou e o livrou da morte, o livrou daquela situação, né? Fez a baleia vomitar, a baleia não, o grande peixe vomitar, e ele achava que o povo não merecia. Mas o Senhor nos mostra, né, que não porque somos bons, mas porque Ele é bom, Ele tem salvação para nós. Porque a sua misericórdia é grande, porque Ele é tardio em irar-se, né? Deus é maravilhoso, crianças, e Ele tem salvação para mim e para você. Mas nós precisamos o quê? Ser obedientes, para que a gente não venha sofrer como Jonas sofreu, né? Poderia ter sido evitado toda essa tragédia, toda essa angústia, todo esse desespero, né? Mas
houve uma situação boa, né? Porque os marinheiros que estavam no barco, ao ver toda aquela situação e todo o poder de Deus, eles, né, creram no nosso Deus e aceitaram Jesus, né? Naquele dia eles oraram, a palavra de Deus diz que eles oraram ao Senhor e mesmo assim o propósito do Senhor foi alcançado, que ao vomitar Jonas, ele foi lá, cumpriu o propósito do Senhor e toda a cidade se arrependeu. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa história, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, a família de vocês. Amém? Um super beijo, fique com Deus e até a próxima.